Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula da nossa série de aulas que faz parte do projeto de extensão Proposta dessa Assessoria Administrativa aos Pequenos e Médios Proprietários. Nós estamos na série de aulas Modelo de Gestão Eficiente aos Pequenos e Médios Empresários. Hoje nós estamos na 13ª aula, dia 13/11/2023. Nós vamos falar um pouco hoje sobre alavancagem operacional. É uma ferramenta imprescindível na gestão, que lida muito com a variação de preço, aumentar vendas, diminuir vendas. Qual é o efeito no aumento das vendas lá na lucratividade, lá na rentabilidade. É isso que nós vamos passar para vocês na aula de hoje, não percam. Alavancagem. Então, é algo interessante, né? A alavancagem é algo pré-histórico, né? Você coloca um ponto de apoio e uma alavanca e você consegue levantar um peso acima do normal da nossa capacidade física. Então, aqui a gente tem um conceito, né, de um conceito físico, alavancagem. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Arquimedes, é um matemático grego, já lá no ano 287 a.C., ele já fazia essa reflexão, né, que é a alavanca somado com ponto de apoio, nós conseguimos elevar algo muito além da nossa capacidade física. Aí a gente tem aqui o exemplo, né, ilustrativo, e aí envolve gastos fixos e alavancagem. Então, os gastos fixos, eles estão diretamente ligados à alavancagem. Então, a variação dos gastos, das vendas, refletindo sobre os gastos fixos, nós vamos ter também uma variação lá nos lucros, lá na parte lucrativa da empresa, na rentabilidade da empresa. Então, é uma alavanca e um ponto de apoio que o gestor tem que ter para elevar os seus lucros. E aqui a gente tem exemplos, 3 exemplos. Receitas igual a 100 e os gastos variáveis igual a 40%. Essa é o nosso exemplo. Aí a gente tem uma primeira empresa, essa primeira empresa aqui, ela leva o nome de Brisa. A segunda empresa, ela leva o nome de Vento, e a terceira empresa leva o nome de Tempestade. São exemplos fictícios que a gente coloca os dados numéricos para a gente aprender melhor o conceito. Por exemplo, de maneira hipotética, né? Nós estamos um exemplo aqui hipotético, que a empresa Brisa apresenta gastos fixos iguais a 20 por período e não possui endividamento, ela não possui dívida. A empresa Vento apresenta gastos fixos de 40, igual a 40 por período, e não apresenta endividamento. A empresa Tempestade apresenta gasto fixo igual a 40 por período e possui endividamento que provoca o pagamento de juros iguais a 5 por período. Então, aqui a gente tem 3 empresas e somente a empresa Tempestade é que tem dívida. E aí a gente vai colocar o efeito da alavancagem sobre essas 3 empresas. Primeiro, a gente coloca a empresa Brisa. Então, veja qual é o efeito da alavancagem. Aqui a gente coloca receitas. A base do nosso exemplo, né, da empresa Brisa, ela tem receitas de 100. Se eu diminuir 20% das receitas, o que acontece? Eu vou diminuir
as minhas receitas, as minhas vendas para 80%, os meus gastos fixos vão diminuir 20%, os meus gastos variáveis vão diminuir 32%, e o meu lucro, antes de juro e imposto de renda, de 40%, ele vai passar para 28%. Igualmente, o meu lucro também, antes do imposto de renda somente, ele vai passar de 40% para 28%. Isso diminuindo o meu faturamento em 20%. Se aumentar o meu faturamento em 20%, veja o que acontece. Faturamento de 100 passa para 120. Eu vou diminuir em 20% os gastos fixos, eu vou diminuir em 48% os gastos variáveis, e eu vou ter uma lucratividade, ou lucro, antes de juros e imposto de renda, de 40% passa para 52%. Então, eu vou ter um aumento de 30%. Isso é alavancagem. Veja, eu aumento 20% no faturamento e eu consigo 30% lá na lucratividade. É o LAGIR, o lucro antes de juros e imposto de renda. Tá? E aí, né, conserva-se a 30% também no LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Para as pequenas e médias empresas, esse exemplo fictício, o que leva em consideração aqui? Leva em consideração as empresas pequenas, as médias empresas, às vezes pode ter a apuração do lucro presumido. As pequenas empresas, não. Né? Melhor, do lucro real. Para se ter o LAGIR e o LAIR, tem que ser a modalidade do lucro real. A presumido, né, melhor dizendo, que a microempresa, ela não tem o LAIR, o LAGIR e o LAIR. Mas a alavancagem acontece para aqui, ó. Pequena empresa para aqui. 40% de lucro como base. Se eu aumentar 20% no meu faturamento, eu vou ter um aumento de 30% nos meus lucros. Continuando, a empresa Vento, o mesmo exemplo. Se eu diminuir 20% do meu faturamento, veja o que acontece. Eu vou passar a ter um lucro de 8%. Né? Então, diminui muito o lucro. Sendo que a base é 100 faturamento, e o lucro de 20%. Se eu aumentar em 20%, de 100 passa para 120 meu faturamento, a minha lucratividade já passa de 20 para 32, vai ter um aumento de 60%. Então, essa empresa consegue ter um aumento ainda maior. Por quê? Por conta dos gastos, da variação dos gastos fixos. Olha aqui, os gastos fixos aumenta 40%, diminui 40%. Os variáveis, eles vão diminuir 48%. Então, quando eu aumento o meu faturamento, né, isso acontece quando a empresa ainda tem uma lacuna, né? Quando ela tem uma certa ociosidade, então ela pode produzir mais com a mesma infraestrutura, com a mesma quantidade de funcionários. Tá? Se for para produzir mais, para contratar mais funcionários, aumentar a infraestrutura, a alavancagem operacional não tem sentido, não teria sentido. A alavancagem operacional só tem sentido se a produção for aumentada, ou melhor, as vendas forem aumentadas dentro de um cenário que tem uma certa ociosidade, que a empresa tem uma certa ociosidade, sem a necessidade de contratar mais funcionários e também sem a necessidade de aquisição de novos equipamentos. A empresa tempestade é aquela que tem dívida. Ela tem uma dívida de 5. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Só vai ter um reflexo maior, né, nesse exemplo, quando estiver sobre o lucro real. Então, as empresas presumidas, que são as MEs, MEI,
Pequena empresa não tem essa modalidade de tributação. Aí para aqui, ó, para no lajeiro. Né? Então, veja, se eu diminuo 20% a empresa tempestade, ou se eu diminuo o faturamento em 20%, eu vou ter uma lucratividade de 8%. Se eu aumentar em 20% o meu faturamento, eu vou ter uma lucratividade de 32%, aumenta 60%. Então, veja aqui, o efeito da alavancagem, né? Eu aumento 20% as minhas vendas, e o que acontece? Eu tenho uma lucratividade maior de 60%. Então, o ponto de apoio para a mágica, ponto de apoio para alavancagem são os custos fixos. Então, os custos fixos, eles vão reduzir em função do aumento do faturamento da produção. Né? Eles vão diminuindo de maneira unitária. Né? Os custos fixos diminuem de maneira unitária em cima do faturamento da empresa. Pessoal, então hoje a gente falou um pouco sobre a alavancagem. Eu creio que deu para a gente ter uma ideia da alavancagem. Quem tiver interesse nesse tema, estude um pouquinho mais, veja mais exemplos. É essencial a alavancagem operacional dentro da empresa. Um grande abraço, até a próxima aula, pessoal.